Salve galera, tudo bem? Vídeo 12. Vamos falar hoje sobre classes e objetos. Então, o vídeo de hoje tem bastante código. Passou um pouquinho do tempo que eu costumo deixar os vídeos, mas acompanhe até o fim. Crie o projeto. O próximo vídeo, pessoal, vai ser só código. Então vem comigo. Bora que o negócio está começando a tomar forma agora, hein? Então não desista. Bora! Bom demais, pessoal. Aqui a gente vai falar sobre criar a nossa primeira classe, nosso objeto. Então eu vou explicar para vocês a diferença de classe e de objeto. Isso é uma pergunta comum que muita gente faz nas entrevistas, tá? Então prestem bem atenção. Vamos lá. Entendendo o que é classe, criando a nossa primeira classe de negócio, empregado ou funcionário, e usando os objetos. Então aqui a gente vai falar de uma forma bem lúdica, entendendo classes. Primeiro, o que a gente vai criar? A gente vai trabalhar com funcionário, cliente, pedido, item do pedido, mesa e produto. Então vocês vão se enjoar de escrever código, porque eu vou escrever bastante código no final aqui. Vou criar a classe funcionário, a classe cliente, com apenas aquilo que a gente precisa, tá? Nada demais, nada de inventar. O funcionário tem endereço da mãe, endereço de recado. Cara, o básico. O básico para a gente seguir com o básico. Depois vocês completem com o que vocês quiserem aí de dado. Quanto mais dado você aumentar, mais a complexidade você vai trazer para o seu objeto. Mas a ideia é que a gente venha com o mínimo de informações aqui para que tudo funcione de forma conectada. Legal? Mas quando a gente falou até agora, a gente trabalhou só com variáveis, tipos booleanos e tal. Agora a gente vai trabalhar com tipos personalizados, ou seja, classes ou estruturas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre estruturas também, mas o foco é a classe, que é o mais usado, né? Então, geralmente, a classe ela trabalha em uma área de memória diferente da estrutura. Uma é por valor, a outra é por referência. Então, tem essas diferenças aí, que a estrutura geralmente é por valor, a classe é por referência. Ela está referenciada numa área de memória específica, mas isso não faz muita diferença agora. Então, a ideia é, vamos abordar mais em classes, mas o comportamento das duas, pessoal, é bem parecido. Fiquem tranquilos em relação a isso. O que é, na verdade, uma classe, né? Cara, a classe é a planta do objeto. Ou a receita do bolo. É isso mesmo. Se você for explicar classes e objetos para alguém de uma forma que a pessoa não conheça absolutamente nada, como é que eu te explicaria? Posso falar que a classe é a planta da casa. A casa não foi construída ainda. Mas tem a planta ali que você consegue saber onde está o banheiro, onde está a sala. Essa é a classe. Ou até mesmo a receita do bolo, que você vê os ingredientes e tal, mas você não vê o bolo. E o objeto, pessoal, ou é a casa construída, ou é o bolo. Depois de seguir os passos da receita, você vai ter um bolo feito. Então, o bolo é o objeto, a receita é a classe. Define os dados e funcionalidades para trabalhar com seus dados. Então, no caso de um objeto de negócio, sim, a classe faz todo sentido porque ela vai trabalhar com os dados do negócio, o funcionário, o cliente, o pedido. Tudo isso vai ter descrito baseando-se em quê? No seu requisito. Então, baseando-se no seu requisito de negócio, você tem sua classe. E geralmente ela é criada com a palavra-chave class, ou classe, né? Geralmente você cria isso com uma palavra reservada, classe. E pessoal, tem uma boa e uma má notícia. A maior parte do seu código vai ficar dentro de uma classe. Então a maior parte do código, geralmente ele fica embarcado dentro de um objeto ou de um objeto.cs, né? No nosso caso é C#. Como é que funciona um templatezinho de uma classe, Henrique? Aqui, ó. Eu tenho as propriedades, eu tenho os meus métodos, eu posso ter mais algumas coisas. Então, por exemplo, o que eu tenho de conteúdo em uma classe? O que é comum você encontrar? Fields, propriedades, métodos, propriedades, ou na verdade fields são campos, né? Propriedades são as minhas propriedades. Isso aqui é um field. Uma propriedade tem getter e setter. Vai ver isso também. E um evento. A gente vai falar sobre eventos nas próximas aulas. Eu tenho aí essas características que você pode aí trabalhar facilmente dentro dos seus objetos.
ou dentro das suas classes, né? Primeiro a gente vai trabalhar com uma classe funcionário, né? Então eu vou trabalhar com funcionário na vida real. Quando eu penso nos atributos do funcionário, o nome é um atributo? Com certeza é um atributo. Idade, sexo, cargo, tudo isso, salário, tudo isso são atributos do funcionário. Ou características, né? Quando eu penso em objetos de uma forma lúdica, eu tenho características e comportamentos. Então, por exemplo, falando de uma pessoa, o que uma pessoa tem? Altura, se é magro, se é gordo, se é baixo, se é alto. O nome é uma característica da pessoa, não é? Se ela tem os olhos claros ou não, cor dos olhos, cor do cabelo, se tem cabelo, se não tem cabelo. Tudo isso são características. E o que são comportamentos da pessoa? Comportamento fala, é um comportamento. Todo mundo fala? Não. Não é todo mundo que fala. Ou qual idioma que a pessoa fala? Ou quais idiomas que a pessoa fala? Se ela corre, se ela não corre, se ela pratica esporte, se ela não pratica, se ela pula, se ela não pula, se ela nada, se ela não nada. Tudo isso são comportamentos. E no caso do nosso funcionário, o comportamento é ser pago e executar o trabalho. Eu tenho duas funcionalidades ou dois comportamentos que esse cara precisa como funcionário. Isso daqui é algo que a gente vai pensar direitinho. Vamos, ao longo das outras aulas que a gente for preenchendo isso, vocês vão ver que podem ser que existam algumas modificações, até porque alguém falou alguma coisa, falou, Henrique, quero melhor assim, o assado. Realmente, concordo, vamos nessa linha e assim a gente pode mudar também. E outro ponto que é importante na classe, pessoal, são os modificadores. Por que, Henrique? Porque eu posso ter modificadores públicos, privados, protected e ainda internals. O que isso modifica? Por exemplo, se eu tenho um método privado dentro da minha classe, é como se eu tivesse com a minha classe fechada com um cadeado. Então, ninguém além da própria classe tem acesso ao interior ou àquele método que está como privado, ou aquela propriedade, ou aquele evento. Então, somente a classe tem acesso a isso. O público todo mundo entra, né? Todo mundo que tem acesso entra. E o protected, pessoal, é quem herda aquele comportamento. A gente vai falar disso de novo nas aulas de orientação a objeto que já estão chegando, já estão ficando preparadas para a gente falar sobre isso. Mas gravem privado, público e protected. Por enquanto eu vou usar no máximo público e privado. Protected nem vou colocar ainda, que ainda não vi ainda uma necessidade. Mas com certeza colocarei em algum momento. Legal. Vamos criar a nossa demo da classe de empregado? Mas antes, eu vou criar uma outra demo mostrando para vocês como é que vocês criam todo o entorno de todas as classes do que a gente vai falar. Beleza? Vou continuar, depois eu volto aqui. Então, antes de criar a classe empregado, eu vou mostrar um pouquinho sobre objetos. E o que é o objeto no final das contas, né? O objeto, como a gente falou, é a planta. Tem aqui cada objeto de uma forma diferente. A classe está aqui, os objetos são cada variação que eu tenho daquela classe, ou cada instância daquela classe. Como é que eu determino um objeto? Através de uma palavra reservada new. Então, a partir do momento que eu criei um new na classe, eu criei um objeto em memória novo. E esse objeto nada mais é do que uma foto, ou a planta, ou a receita do que você tinha na sua classe, se materializou numa variável. O que isso torna? Torna o seu objeto uma forma que você consiga manipulá-lo. Tudo que é público, ou interno, ou que não seja privado, tá? Legal. E por onde vem isso daqui, Henrique? O que acontece? Como nascem? Como eles vivem? O que acontece, galera, é que existem construtores. E o construtor é a porta de entrada do seu objeto. Então é através dele que eu posso passar parâmetros obrigatórios, é através dele que eu consigo definir a passagem e o preenchimento de propriedades que são privadas, é através dele que eu posso personalizar qual tipo de construtor que eu quero para devolver uma casa de 3 quartos, ou de 2 quartos, ou de 2 suítes. Isso é papel do construtor, porque você libera uma porta de acesso para o seu objeto
para que ele padronize ou parametrize o seu objeto conforme a necessidade que você quer que ele venha a nascer. Beleza? Então a ideia do construtor é essa. É você ter ali uma forma de padronizar aquele seu elemento ou seu objeto que você vai determinar. Como é que eu determino, como é que eu coloco parâmetros no construtor? Eu criei aqui um construtor, uma classe com um construtor, a classe funcionário, com dois fields, né, ou dois campos, nome e idade. Dentro do funcionário, eu tenho aqui nome e idade passando no construtor. Mas como é que eu sei que é um construtor? O construtor, galera, ele tem o mesmo nome da sua classe. Perceba, funcionário é funcionário. Eles têm o mesmo nome. Pode ser que está escrito errado, mas eu não vi errado aí. Então foi eu que escrevi, então pode ser que está escrito errado. Mas a ideia do construtor é ele ter o mesmo nome da sua classe e não ter nenhum retorno. Então, da mesma forma que você tem um construtor, você também tem um destrutor. Isso a gente vai falar, eu vou até mostrar na hora que a gente estiver criando nossas classes, mas isso faz total sentido quando a gente falar de ciclo de vida do seu objeto. Mas por enquanto, fica tranquilo. Qual que é a ideia aqui? Falar do nosso construtor. Mas o construtor tá no nome da classe, sem retorno, óbvio, e público. Geralmente público, tá? Você não vai usar um construtor protected ou privado. Privado não faz sentido, protected faz. Mas privado não faz sentido. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Eu estou preenchendo os meus dois campos, field e idade, com os valores que vêm no meu construtor. Nossa, Henrique, mas está com o mesmo nome, não dá problema? Não. Isso é importante, pessoal. O que é parâmetro e o que é field. E geralmente a gente trabalha aqui ou com camel case, ou com Pascal case, ou com underline. Algo que diferencie, tá? Mas padrão nem sempre. Eu tenho aqui no meu construtor dois campos. Um nome, que é uma string, e um inteiro, que é a idade. Quando eu instancio o meu objeto, ou seja, quando eu uso a palavra reservada new, dá uma claridade aqui no rosto, né? Eu vou passar quais são os parâmetros para ele. O nome e a idade. Olha que legal. Então ele habilita aqui para eu passar parâmetros. E se eu tenho um construtor na classe, ele se torna obrigatório. Quando eu não tenho nenhum construtor na classe, ele é o meu construtor padrão. Então guardem bem isso, porque se você não colocar nenhum construtor, você vai ser obrigado a ter um construtor padrão. Beleza? Seu construtor padrão, ele aceita qualquer coisa, ou melhor, ele não aceita nada, ele não precisa de parâmetro nenhum. Então, antes de começar a nossa demo, eu ia mostrar para vocês isso aqui. É uma ideia simples, bem simples mesmo, tá, pessoal? De algumas camadas que eu quero construir ao longo dessa jornada com vocês, para você ter domínio, infraestrutura e um banco de dados. O que é isso, Henrique? Cara, domínio é onde vão ficar os nossos objetos de negócio. Ou seja, o que é o negócio? É um bar. Então o bar tem mesa, tem pedido, tem comanda, tem pessoa, tem funcionário. Então tudo isso eu pretendo colocar lá com vocês. Foi o que a gente colocou no primeiro slide. Hoje a gente vai criar o objeto funcionário. Depois eu vou fazer um outro vídeo só de código para a gente preencher todos os outros caras e colocar comportamento em todos os outros caras. Mas antes é importante que vocês criem essa dependência dos objetos para que isso fique bem claro para vocês, beleza? Então eu vou montar aqui com vocês essa demo, é o nosso modelo de domínio de negócios, legal? Então beleza. Bora para a demo aqui, galera. Qual que é a ideia? É a gente criar os nossos projetos, beleza? Então aqui a gente vai ter que criar e organizar os nossos projetos. Conforme a gente falou, eu tenho lá um domínio, tenho uma infra, vou ter depois uma API, vou ter um banco de dados, mas por enquanto vamos trabalhar só com o que a gente aprendeu hoje, tá? Com a parte de Class Library. Vamos começar com a seguinte instrução. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte do meu CMD. Qual que é a ideia? Seleciona a pasta que você quer aí no seu projeto. Como é que você chegou até aí, Henrique? Iniciar, executar, digita CMD. Vai abrir uma janelinha de command para vocês, igualzinho a essa, a pasta que vocês estão.
Qual que é a ideia? Eu desci até a pasta temp, é lá que eu estou colocando as coisas, depois eu tiro e jogo para o GitHub. E beleza. Então o que eu vou fazer? Primeiro, criar uma pasta, que é a demo vídeo 12, que é o vídeo de hoje. cd demo vídeo 12, beleza? E aí eu vou criar a solução do nosso projeto. Pensando no nosso contexto do que a gente está fazendo durante esse curso, a gente está fazendo vários pequenos projetos. Agora, eu vou fazer pequenos projetos e vou sempre colocar algo nesse projeto. Então, guarda bem esse projeto que você vai usar sempre, ou então dá um clone lá do meu repositório que eu vou deixar o caminho bonitinho do projeto para vocês buscarem lá também, beleza? Então tá aqui o demo do vídeo 12. E legal, .NET New SLN. O que é uma solução, Henrique? É um conjunto de projetos. Eu falei disso bem no comecinho do treinamento, mas para quem não viu, está vindo direto nesse vídeo, é como se fosse a solução é um conjunto de projetos, beleza? Eu criei aqui, foi criada uma solução com êxito. Se vocês quiserem acompanhando o que está sendo feito aqui, ó, vamos abrir aqui a pasta, para vocês verem o que está saindo, né? Então tá aqui, ó. Saiu um arquivinho .sln. Então aqui é a solution do nosso projeto. Depois o que eu faço? .NET New. Como que a gente viu hoje sobre classes e objetos? Eu vou trabalhar com uma biblioteca de classes, que é um Class Library. Então tem aqui New Class Lib -o para eu dar o nome do output, que é o São Bento, né? Que é o nome o nosso namespace. São Bento, que vai ser a balada do meu amigo, que a gente vai resolver o problema. Está quase pronta a balada, viu? Vocês estão todos convidados para ir quando inaugurar, eu vou falar aqui. ClassLib criou aqui, ó. Se eu for olhar, criou um projeto de ClassLib. Legal. Vou aproveitar aqui, colocar para cima. Vou criar a camada de infra, que foi uma das camadas que a gente viu também. Legal. Tenho duas pastinhas ali, uma solution. Se você estiver fazendo no Visual Studio Code, não vai dar diferença nenhuma. Mas se você estiver fazendo no Visual Studio, vai dar toda a diferença. Porque o que você vai fazer aqui? Eu vou criar um relacionamento entre o meu arquivo de SLN e os meus dois arquivos de projeto, que eu vou colocar isso lá dentro. Então, como é que eu faço isso? .NET SLN add domínio e depois add infra. Opa. E depois dou um .NET build para ver se está tudo certo. Espero que dê nenhum erro. Deu tudo certo. Então eu já tenho um relacionamento com tudo isso aqui. Se eu abrir o Visual Studio, eu vou visualizar os dois projetos aqui dentro também. Abrindo o Visual Studio 22, eu vou abrir ele aqui, ó. Para vocês darem uma olhada, já está aqui os dois projetinhos. Ó. Então é a mesma coisa que você viesse aqui no Visual Studio e adicionar um novo projeto. A gente fez tudo isso na mão, de uma forma bem simples ali, para facilitar a sua vida. Então, a ideia dessa demo, a princípio, criamos. Agora a gente vai começar a colocar dados dentro da nossa classe. Então, dentro do nosso objeto de domínio, a gente vai começar a trabalhar com ele, beleza? Bom, uma vez que você já fez o .NET Build e funcionou, faz o seguinte, code, digita aqui, ó, code, ponto. Ele vai abrir o Visual Studio Code exatamente na pasta que a gente começou o nosso projeto. Deveria estar mais ou menos assim o de vocês, tá? Então vai estar aqui São Bento Domínio, classe 1, São Bento Domínio, classe 1, a infra. Então tá separadinho, tá legal. Vamos começar aqui pela nossa classe funcionário, certo? Funcionário. Vou mudar o nome dessa classe aqui para funcionário, vou dar um F2 aqui, editar para funcionário também. E começar a criar as propriedades do funcionário. O que são propriedades, né? Como a gente mostrou lá, eu tenho algumas propriedades que eu posso criar aqui dentro. Então, por exemplo, prop é um atalho bem legal para você criar propriedades, pessoal.
O nome do funcionário é uma delas. Eu criei uma propriedade getter e setter com o nome do funcionário. Tranquilo? Mas Henrique, o que é o getter e o que é o setter? Muito boa pergunta. O get é quando, por exemplo, em outro objeto, eu vou buscar o nome funcionário.nome. Se tiver preenchido no nome do funcionário, ele vai me retornar através do get. E como é que eu preencho o nome do funcionário? Através do setter. Olha que beleza. Então, esse é o grande ponto, né, do getter e do setter. Eles são os seus, isso é o grande papel do getter e setter. Isso daqui que vocês estão vendo é uma syntax sugar. Antigamente, a gente usava isso daqui, ó, dessa maneira. Então, eu tinha uma variável da propriedade, o tipo e o meu retorno de getter e setter. Em alguns casos eu vou precisar fazer isso? Sim. Em algum caso que eu precise fazer uma logiquinha para tirar a idade do cara aqui, preciso fazer disso, sim. Então, por exemplo, vamos lá. Propriedade date time. Data nascimento. Data de nascimento. Tem o date only agora, né? Prop. A data de nascimento, eu tenho também o nome do cara. Eu tenho o salário do cara, né? Então, salário decimal. Vamos tratar o salário do cara como sendo um salário anual? Pode ser? Vou colocar aqui um comentário. Salário anual. Para descobrir o mensal, basta dividir por 13,3 salários. O que é isso? Ponto 3. 30% de férias, 12 salários mais o 13º. Beleza? O salário do cara tá aqui. Propriedade. Cargo. Cargo do fulano. O que mais que a gente pode usar aqui, pessoal? Cargo, salário. Propriedade do cara é departamento. Mas departamento pode ser um outro objeto, Henrique? Pode, mas vamos deixar aqui, ó. Departamento. Pronto. Departamento. Ah, beleza. A gente depois cria um construtor para que esses caras não sejam, ou todos eles sejam obrigatórios, né, pessoal? Vamos lá. Ok. Ok. Papapá. Vou criar uma propriedade chamada idade. Prop. Int. Idade. Idade do cara. Legal. Aqui eu já tenho da idade do cara. O que eu preciso? Eu preciso de... A idade dele eu já tenho, que é a data de nascimento. Eu preciso do agora. Então, que é um date time. Que é agora, que é igual ponto now. Legal. Eu verifico primeiro a idade. Int idade, que é igual a data de nascimento. Na verdade, é o agora menos ponto ano menos data de nascimento. Ponto ano. Então aqui eu tenho a idade do cara em anos. Por exemplo, o cara nasceu em 2000, hoje são 22, então eu tenho 22, beleza? E aí eu faço o seguinte, verifico se o agora, ponto dia do ano, é menor que o dia do ano que o cara nasceu. Beleza, se isso for menor, eu vou ter que tirar uma idade. Então, se isso aqui é idade, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é um if, né? Vamos fazer o if básico aí. Se isso aqui for menor,
O que eu devo fazer? Idade menos menos. Beleza? Se não, só retorna a idade. O que ele está fazendo aí, Henrique? Ele está simplesmente retornando a idade na propriedade idade. Então aqui a gente já criou a nossa classe de funcionário, porém eu vou deixar todos esses caras privados, eles não sejam acessíveis, mas a princípio eu só vou criar o construtor. Então tem um atalho para criar construtor, pessoal, que chama-se setor. Ele já cria para você bonitinho. Os parâmetros são quais? String, nome minúsculo. Vocês perceberam que aqui eu estou trabalhando sempre com Pascal Case? Nome de propriedade Pascal Case. Nome de propriedade Camel Case. Nome date time. Data nascimento, vírgula, string, cargo, decimal, salário. Escrevi errado ali o cargo, vamos corrigir. De novo, salário e por fim, departamento. String departamento. Beleza? Tal, tá aqui. Boa. Então, tá aí certinho o nosso aqui certinho. Legal. Então agora eu tenho que fazer o quê? Falar que o nome da propriedade é igual ao nome do parâmetro. Legal? Está escrito name aqui, vamos colocar nome. Data, nascimento é igual a data nascimento do parâmetro. O cargo é igual ao cargo do parâmetro. Salário é igual ao salário. E por fim, o departamento é igual ao departamento. Boa, então nosso objeto está pronto, está feitinho aqui. E eu já consigo consumi-lo. Se eu tivesse uma camada principal ou um projeto principal, que a gente vai fazer isso já, eu conseguiria consumi-lo. Então eu posso vir aqui criar um projeto de teste para começar, né? E depois eu teria que relacionar todos os projetos, mas sem problema. Beleza, então está aqui dentro do meu domínio. Poderia criar um main aqui também para começar, mas sem problema. A ideia era a gente começar criando o nosso objeto e objetivo concluído. Se vocês quiserem criar os outros objetos e mandar exemplos, no próximo vídeo eu vou estar fazendo um vídeo só de código, onde a gente vai criar e testar todos esses objetos, beleza? Até mais um vídeo nessa semana mesmo. E a gente se vê de novo, pessoal. Forte abraço, valeu!